Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Estou de cara lavada, literalmente, acabei de tomar banho. O bebê tá numa soneca, então estou aproveitando para gravar esse vídeo. E é sobre um pouco disso que eu quero falar com vocês já viram aí no título, né? É o sono, a rotina dela, a minha experiência, né? E vai ser um pouquinho diferente o formato, porque mãe, a gente tem que otimizar o tempo, então enquanto ela tá na soneca, eu vou gravar o vídeo, mas também vou aproveitar pra fazer uma hidratação caseira. Então eu vou fazendo a hidratação e batendo um papo aqui com vocês, tá bom? Bom, gente, a minha filha, ela completou um ano em agosto, então ela já tá prestes a completar 1 ano e 2 meses, né? E a rotina com ela de sono, a rotina em geral, eu tentei implementar desde muito cedo, sabe? Meu esposo trabalhava à noite, hoje em dia também trabalha à noite. Então, a rotina noturna era meio que eu e ela. Ela era uma rene muito tranquila, vamos dizer assim. Não era de chorar muito quando despertava, mas eu desde sempre acostumei muito ela no peito, assim, sabe? Era mais cômodo pra mim. Acho que justamente por só estar eu e ela em casa, ela chorava, eu dava o peito. Isso era pra dormir e pra qualquer coisa, né? A gente usa os recursos que tem, não é mesmo? Então, foi assim, né? Quando é um RN, a gente já espera mesmo que mame toda hora, né? Mas o problema foi que eu criei essa associação. No início, de boa, mas depois foi se tornando um pouco cansativo pra mim, porque ela sempre precisava da minha ajuda pra adormecer, então eu me sentia um pouco presa, sabe? Às vezes eu precisava fazer alguma coisa e não conseguia. E ela só dormia mesmo no peito. Quando não, assim, tinha jeito, né, que era com o pai ou com a avó, que ela ficava de vez em quando, ela dormia sendo ninada no colo. Porque ela sabia, ela foi entendendo, né, que ali não tinha leite, então não tinha outro jeito ela dormir. Mas comigo era sempre muita luta pra dormir. Cheguei a comprar alguns materiais na internet, de aulões, de e-books sobre sono, porque eu confesso que durante a gestação eu estudei muitas coisas, mas essa parte do sono foi muito pouco, praticamente nada, assim, sabe? Foi durante o puerpério ali que eu fui buscando informações. E eu me deparei com algo totalmente novo pra mim. Eu já ouvia falar, né, que era difícil os despertares e tudo mais, mas eu não tinha noção, assim, de que existiam vários fatores que influenciavam no sono de um bebê. Né? A questão de janela de sono, de sonecas, tudo isso eu não sabia sobre nada, esses termos. Então, a minha filha foi crescendo e a gente foi assim, na base do que dava. Eu me tornei muito rígida, sabe? Principalmente ali no auge do puerpério, com a questão da rotina, depois que eu comecei a aprender sobre. Então eu fiquei presa na rotina e eu falei, não, a rotina tem que seguir, isso vai impactar no sono dela. Então chegava ali por volta das 6 horas, quando meu marido começava a despertar pra se arrumar pro trabalho. Já era o horário que ele me ajudava ali com o banho dela. E a gente fazia um pequeno ritual noturno, que consistia basicamente no banho, um pouquinho de mamar, né, antes ou depois do banho, às vezes antes e depois, e já tentava dormir, botar pra dormir. E tinha dias que era muito frustrante, porque ela só chorava e ela não dormia, porque eu tava tentando mudar o hábito de dormir mamando pra dormir ninando. Então era muito frustrante, porque ela chorava, 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 isso por volta dos seus 3 meses, 3, 4 meses, ela só chorava e eu não sabia o que fazer. Cansada, acabava deitando ali na cama, colocando o peito ali e ela dormia do meu lado e era muito mais cômodo. Então, ela tinha berço, não dormia no berço, porque, como eu falei, ele trabalhava à noite. Era muito mais cômodo pra mim amamentar ali deitada. Então, eu não criei esse hábito desde cedo da criança, que muitos conseguem, né? De que dar essa independência desde cedo pra criança, acostumando ele dormir no berço e tudo mais. Hoje eu penso que se eu tivesse outro filho, eu começaria mais cedo essa reeducação, sabe? Então, criou essa dependência, assim, de dormir com o peito. E isso era em tudo, na soneca. O sono noturno dela costumava ser melhor do que o das sonecas. Nossa, as sonecas, assim, eu tentava estabelecer horários
Claro, não existe isso de 3 horas você vai. A criança ali de 4 meses vai fazer uma soneca porque você quer. Eu tentava identificar a janela de sono, era tudo muito confuso pra mim, sabe? Ainda, pra identificar a janela de sono dela. Às vezes ela passava muito mais de 3 horas e eu ficava seguindo tabelas, assim, da internet. Não, porque um bebê de 3 meses tem uma janela de sono de tantos minutos. E isso não funcionou pra mim, sabe? Então eu fiquei meio pilhada com esse negócio de janela de sono, de, não pode ficar acordada muito mais do que isso, ela já passou do limite dela. E eu ficava assim, e chegou ao ponto de eu me trancava, era 6h30, 7 horas, me trancava no escuro, literalmente, com ela. E mesmo que ela dormisse, eu não fazia mais nada, com medo dela acordar, sabe? Então, foi uma parte muito difícil no meu puerpério, porque já mistura toda a solidão que você tá sentindo, todas as transformações. E eu não fazia nada, assim, por mim, pra mim, algo que eu gostasse. Eu gostava muito de ver série de noite, e eu parei literalmente porque eu fazia ela dormir. E mesmo que ela dormisse, eu não conseguia sair de perto, porque às vezes ela acordava. Então, eu vivi meses, dias ali só deitando cedo, sem sono. Foi uma fase muito difícil, assim, foi o auge do puerpério. E eu só tinha aquele mantra do vai passar, né? E passou, realmente. Ela cresceu mais um pouquinho, foi dormindo um pouquinho mais, né? Os despertares foi dando mais passada, assim, vamos dizer. Mas a questão do mamar continuou, assim, precisando dar mamar pra ela dormir. E quando ela fez 6 meses e começou a introdução alimentar, eu pensei, bom, vai melhorar, agora ela come e ela vai mamar menos. Mas não aconteceu. Ela continuou mamando e despertando. Já era um costume, né? Já era o hábito. Ela parecia um reloginho, já tinha os horários que ela já estava acostumada. E teve uma hora que eu parei de brigar, sabe? Eu só dava e muito frustrada e contrariada, mas dava. A gente seguia na livre demanda durante o dia e durante a noite. Quando ela solicitava, ainda assim, eu ofertava ao peito. Era cansativo demais. Ainda é. Amamentar, né? Quem amamenta sabe. Mas era que chegando ali por volta dos 8 meses, 8 ou 9 meses, a gente, acho que 9 meses, por aí, a gente assim, começou a questão da mudança aqui pra Curitiba, sabe? Então a gente passou um processo antes de vir pra Curitiba, lá no Rio mesmo, a gente se mudou e passamos um tempo na casa dos meus avós. Então, isso deu meio que uma bagunçada na rotina que eu já estava acostumada a ter com ela. Eu já tinha parado de ser muito rígida, sabe, com a questão da rotina. Já tinha dado uma aliviada, né? Eu meio que parei de seguir vários perfis de sono, peguei um ranço, sabe, por tudo isso. Mas aí abri mão, até demais, porque eu já deixava a mercê. Falei, a hora que ela sentir sono, eu faço dormir, porque eu não vou mais ficar contabilizando janela de sono, essas coisas. Então, ela já tava fazendo 3 sonecas, eu acho, durante o dia, assim. E o sono da noite oscilava muito. Tinha dias que era uma maravilha, com poucos despertares, tinha dias que... Assim, a Cecília sempre foi fácil de voltar a dormir. Dando peito, ela voltava, né? Não era aquela criança de despertar totalmente, sabe? Desde 9 anos, nunca foi. Você dava o peito, ela voltava a dormir fácil. Mas ainda assim era incômodo pra mim, né? Era cansativo. Chegando ali, né, como eu falei, nos 9 meses, 10, a gente se mudou, bagunçou a rotina, tudo de novo. Eu não era muito adepta às telas, isso não é uma crítica diretamente, tá, gente? A quem dá telas pras crianças, pros bebês. Hoje em dia eu sou muito mais flexível e vejo que a gente trabalha com o que dá, o que tá no nosso alcance ali, né? Eu também sou consciente da realidade. E tinha dias que não dava e era um recurso que tava ali, eu precisava, quando eu precisei, eu usei sim, tá? E na casa dos meus avós eu não tinha controle, né, sobre a TV. Como eu ia poder dizer o que as pessoas poderiam fazer na casa delas. Então, as telas viraram parte da rotina da minha filha. Ela via, sempre tava a TV ligada ali, ela assistia, às vezes colocava um desenho, ela via. Eu meio que perdi um pouco esse controle, isso não foi fácil pra mim, né? E muitas vezes arquei com essas consequências, muitas não, sempre arquei com essas consequências na questão do sono. Porque podem falar o que quiser, você pode não concordar,
mas dentro do que eu observei com a minha filha, as telas sim impactam negativamente o sono noturno dela, né? Eu sinto, vejo que fica mais agitado, tem mais despertares, tem mais birra, choro na hora de dormir, enfim. Então, as telas passaram a ser parte da rotina ali, e o que fez o sono ficar horrível. O meu marido, ele veio primeiro pra Curitiba, então nós passamos 2 meses lá, eu e ela apenas. E era eu que aguentava todos os despertares noturnos e tinha que lidar com a situação. Ela ainda precisava fazer 3 sonecas, com 10 meses, ela ainda estava fazendo 3 sonecas, porque, como eu falei, as sonecas dela sempre foram muito desreguladas, nunca, assim, você nunca sabia o quanto ela ia dormir, se era 15 minutos ou 1 hora. Então, era muito difícil. E às vezes eram sonecas picadinhas, então fazia umas 3 sonecas de 25 minutos cada, variava, sabe? E também os horários costumavam variar. E isso pra mim era um pouco ruim, eu sempre gostei muito de controlar as coisas e a rotina baseada em horários, e era muito difícil porque eu não sabia quando ela ia dormir, e quando ela dormia eu não sabia quanto tempo ia dormir, então eu não podia me programar pra fazer outras coisas, né, por exemplo. E foi ainda assim, gente, foi ainda assim a rotina, foi muito difícil. E quando chegou ali, nos 9, 10 meses, eu comecei a ter perturbação na amamentação. Eu ainda não sabia que estava tendo, mas depois comecei a observar os sinais e pesquisei um pouco sobre, e eu estava tendo a perturbação, a tal da perturbação na amamentação. Se vocês não sabem do que se trata a perturbação, ela é um fator mesmo psicológico, né? Eu não sou expert, mas pelo que eu pesquisei, vou tentar colocar pra vocês na descrição, em algum lugar, um pedaço aí do conceito, né, do significado do termo, mas basicamente é isso. Você sente uma repulsa por amamentar a criança, quando a criança tá no seu seio, você sente vontade de afastar. São sintomas diferentes em diferentes mulheres, mas no meu caso era muita irritação. Sentia muita irritação, me sentia sugada, presa, aquela condição, me sentia agitada mesmo, sabe? Com uma certa raiva, e não queria de jeito nenhum, às vezes até chegava literalmente tirar ela do peito, porque eu não queria. E eu notava que, comecei depois a notar que eram principalmente nas horas de dormir, nem tanto na livre demanda em si, do dia a dia, mas na soneca, na hora de dormir, que eram específicos. E comecei a pensar, quando ela fizer 1 ano, eu vou desmamar. Eu não vou aguentar, eu sempre achei que amamentaria até onde eu desse, assim, mas nunca imaginei que seria com 1 ano, né? E aí eu falei, poxa, eu sempre achei que seria mais, mas eu não tô aguentando. E associado a isso, teve a questão do meu peso, que pesou muito na minha autoestima, e ainda pesa, sabe? Eu emagreci muito. Antes de engravidar eu tinha um peso, e quando eu ganhei a Cecília, rapidamente eu perdi os quilinhos a mais da gestação, e perdi muito rápido, até mais, eu fiquei com menos do que eu tinha antes de estar grávida, pra ter noção. Foi cerca de 6 quilos a menos do que eu já pesava antes de estar grávida. Hoje em dia eu não sei, nunca mais me pesei. Eu acredito que eu devo ter ganhado aí uns 2, 3 quilos no máximo em relação ao meu peso antes da gestação, mas eu ainda não cheguei no peso que eu tinha antes de estar grávida. Eu vejo pelas minhas roupas até. Então isso pesou muito pra mim, sabe, na questão da autoestima. Colocar as roupas que eu usava e gostava em mim e ver que não tava mais legal, assim, que eu não me sentia mais bonita, né? Eu sempre tive um biotipo magrinho, né? Mas ver que eu tava abaixo do que eu era me fez muito, muito mal, assim, por um tempo, sabe? Então, associada à perturbação, né? Teve essa questão do peso, que foi bem difícil e ainda é pra mim. E eu comecei a falar, com 1 ano eu vou desmamar, com 1 ano eu vou desmamar. Ela fez 1 ano e eu não desmamei, obviamente. Eu não desmamei.
Não sei, falta de coragem, porque eu acho que no fundo não era mesmo isso que eu queria, sabe? De mamar. E eu sempre vi a amamentação como algo bom pra minha filha, né? Eu entendia os benefícios, mas eu também pesava a questão do meu bem-estar emocional, mental e físico também, né? E só que eu não sabia, sabe, o que fazer. Cheguei a pensar, não, na próxima consulta da pediatra eu vou relatar tudo o que tá acontecendo e vou pedir uma solução de fórmula, seja o que for, pra eu poder começar. E só que ao mesmo tempo eu pensava assim, vai ser impossível, ela nunca pegou mamadeira, chupeta, ela não vai dormir, como que vai ser? Sou eu que vou ter que encarar as consequências. Então eu ficava postergando pra iniciar esse desmame, sabe? Que até então eu achava que era isso que eu queria fazer e que eu ia fazer. Então passou um ano dela, a gente veio morar aqui, já com 1 ano e 1 mês, eu falei, ainda estava decidida de mamar, comprei uma mamadeira, comecei a fazer um teste ali, botava durante os lanches vitamina na mamadeira e ela sempre foi mais adepta ao copo, então ela estranhava muito a questão da mamadeira, do bico. E eu pensando, meu Deus, o que vai ser de mim, né? Como que vai ser a situação? Eu vou conseguir de mamar. E passou um pouco a questão da perturbação. Senti que ficou mais suave, né? Não sei se eu me adaptei, se eu me rendi. Eu acredito que passou um pouco, sim, toda a perturbação que tinha. Mas eu já não estava mais fazendo a livre demanda. Eu não faço mais a livre demanda durante a noite, principalmente. Há cerca de 1 semana eu comecei o processo do desmame noturno. Comigo, foi um sistema que eu mesma criei pra nossa realidade, tá? Como eu falei, hoje meu esposo ainda trabalha à noite, então é eu e ela, de novo, sozinhas, durante a noite, de segunda a sexta. Ela dorme ainda na minha cama comigo, só que há cerca de 1 semana, 10 dias, eu passei a não mais dar o peito pra ela na hora de dormir. Então, todos os dias eu dou a janta, faço o ritual noturno, escovo os dentes, né? Todo o ritual noturno que hoje a gente tem. E eu falo pra ela, vamos mimir? E aí, pego ela no meu colo. Eu comecei a tirar essa associação do peito e passei a só ninar. Então, hoje eu não dou mais o peito na hora de dormir e agora ela já não solicita mais esse peito pra dormir. Ela já aceita melhor, né? Tem dias que resmunga, mas tem dias que é bem mais tranquilo. Ela já entende, deita a cabeça no meu ombro, eu nino ela dorme um pouquinho, ela adormece, eu vou pra cama com ela, me deito ela e assim vai, né? Ela ainda faz despertares, uns 3 a 4, porque eu acredito que por força do hábito que eu mesma perpetuei de dar o peito pra ela. Então talvez o reloginho dela ali funcione dessa forma, né? Os horários que ela estava acostumada a mamar, ela meio que desperta ali e meio que dá uma choramingada querendo o peito de novo. Mas, como eu falei, não tem mais essa questão do peito. Ela já tá entendendo que não tem mais o peito pra adormecer. Então eu tô criando a possibilidade pra minha filha, pra ela entender que ela consegue dormir sem aquilo, né? Então é o processo aí inicial da autonomia. Ainda tem muito chão pela frente, mas eu já comecei a oferecer isso pra ela, porque isso é bom pra mim e isso vai ser melhor ainda pra ela, né? Então, agora a gente tá numa outra fase, né? Já tem uns 2 dias que eu iniciei a segunda etapa aí do processo, que é não ninar, mas já colocar direto na cama. Então, ela chora, às vezes reluta bastante, mas já tá mais adaptada também. Que, um parênteses aqui, gente, eu aprendi isso num aulão da Luana, eu vou deixar o Instagram dela aqui. Nossos filhos aprendem, eles aprendem tudo, eles conseguem aprender tudo, absolutamente tudo que a gente ensinar. Então, sobre sono, sobre a rotina, tudo que a gente ensinar, os nossos filhos vão aprender. Então eu peguei isso, resgatei isso, que eu já tinha escutado dela há um tempo atrás, e esses dias eu ouvi de novo e eu falei, é isso, eu tenho que resgatar esses conceitos e vou correr atrás desse prejuízo. Então eu decidi que eu ia criar preparar, né, esse caminho pra oferecer autonomia pra ela, e é isso que eu tô correndo atrás. Então, se a minha filha pode aprender tudo, e eu vejo o quanto ela é esperta, e você aí também vê, eu acredito, o quanto seu bebê é esperto, o quanto ele evolui, o quanto ele entende, né, a dinâmica da sua família aí no dia a dia, as coisas que você comunica com ele, mesmo ele ainda não falando ou entendendo tudo que a gente fala. Então eu falei, se a minha filha é esperta, minha filha é inteligente, ela vai aprender, ela tem possibilidade de aprender tudo. Então é isso que eu tô fazendo, ensinando pra minha filha como dormir
né? Parece bobo, se você é mãe de primeira viagem, esses conceitos às vezes não são conhecidos, né, pela gente. Então, pra mim, dormir era uma coisa fisiológica, natural do ser humano, mas até isso a gente tem que aprender, né? E o quanto mais cedo a gente ensinar pros nossos filhos, melhor pra eles. E então eu agora ponho ela direto na cama, falo, é hora de mimir, ela reluta comigo, mas fazer o quê? Ela já tá relutando menos, e a cada dia ela vai relutar um pouquinho menos. E agora eu dou tapinha no bumbum, ajudo ela, um tapinha no bumbum, mas bem pouca ajuda, não se compara a antes, né? Antes eu ficaria horas com ela ali pra ela adormecer dessa maneira, sem o peito. E ontem eu calculei, acho que uns 20 minutos eu fiquei ali com ela, se bobear até menos. E ela dormiu, adormeceu, sabe? Porque eu identifico melhor hoje em dia as janelas de sono da minha filha, ela já tem esse horário estabelecido, o sono noturno dela é muito bem estabelecido, 7 horas ela já tá preparada pra ir pra cama. Janta, tudo certinho, pra 7 horas já tá preparada pra ir pra cama. E a soneca tá transicionando de 2 pra 1. Tem dias que ainda ela precisa de umas 2 sonequinhas, mas geralmente ela tá fazendo uma, que agora tá ficando pra depois do almoço até. Porque ela tá começando a dormir melhor durante a noite, então ela só sente sono pra fazer uma soneca mesmo depois do almoço, sabe? E tudo isso a gente aprende, gente, com a prática, não tem jeito, sabe? Questão de janela de sono, de sonecas, quantidade de sonecas, tudo isso pra mim era um bicho de 7 cabeças, mas por muito tempo foi uma prisão, mas agora eu colocando esse aprendizado e essa informação no lugar que ela tem que estar, que é um lugar de ser uma ferramenta para me servir e servir a minha família, isso tem se tornado liberdade pra mim, sabe? E não mais a prisão. Então, assim, esse vídeo é relato, né? Mas que se sirva de alguma lição, pegue essa minha experiência e não faça que nem eu fiz no início, né? Aperfeiçoe-se com os meus erros e, claro, também, se quiser, com os meus acertos, certo? Então tem sido assim. Eu ainda estou no processo. Eu não tô gravando esse vídeo pra dizer, olha, deu tudo certo e a minha filha já dorme sozinha. Não, porque eu vejo que muitas pessoas na internet conseguiram isso. E ótimo, parabéns, a gente aprende com essas pessoas, se inspira com essas pessoas, mas por muito tempo isso foi frustrante pra mim, sabe? Falar, caramba, fulana, todas parece que conseguem, menos eu. Então, se você tá nesse vídeo e tá numa situação que nem a minha, sabe? Um abraço, a gente tá no mesmo barco, literalmente. Eu ainda estou lutando pra fazer a minha bebê de 1 ano e 2 meses dormir. E dormir melhor, dormir sozinha, né? Eu ainda não consegui, mas eu tô nesse caminho. Então, se você também tá nesse caminho, estamos juntos. Não importa a idade do seu filho, nunca é tarde, né? Pra gente correr atrás aí do prejuízo e reeducar, né? Os nossos filhos em relação a hábitos de sono, né? Já que é o que a gente tá abordando aqui. E então é isso, esse vídeo foi pra gravar mesmo, pra eu documentar essa minha jornada com ela e falar, né, das minhas pequenas vitórias, mas também olhar pra trás e ver tudo que foi difícil, né? E agora parece que as coisas estão dando uma clareada e eu vejo uma luz no fim do túnel, que a minha filha, ela pode sim aprender e ela vai conseguir dormir sozinha um dia, certo? E é isso, sabe? Deixa um like, por favor, vai me ajudar muito, muito, muito. Se inscreve no canal também pra me ajudar. E é isso. Gente, eu esqueci de mencionar que quando ela tem os despertares, que ela ainda continua tendo, né, alguns despertares, eu não dou o peito pra ela. Eu tô limitando, sabe, a questão do mamar, pra ela justamente desassociar ele, né, do sono. Então, assim, ela desperta, solicita uma ajuda pra voltar a dormir, e eu tô deixando ela voltar a adormecer sozinha. Ela chora um pouquinho, eu procuro atendê-la, né? Falar, mamãe tá aqui, vamos dormir, coisas do tipo. Que ela já associa essas palavras à questão do sono. Quando é lá pra quase amanhecendo, aí ela faz mais um despertazinho e eu dou, né? Quando já é de manhã, umas 5, 6 horas da manhã, eu tô dando mamar pra ela. E tem sido assim, sabe? E a questão da tela, que eu não esqueci de falar pra vocês, é que eu ainda faço uso esporadicamente, quando preciso, mas tenho visto que a diminuição tem colaborado muito, né, nesse processo da melhora do sono dela. Então, mais uma vez, não é uma crítica a você, se você usa a tela. Eu sei que muitas vezes é o recurso que a gente tem, né, que tem efeito mais rápido, vamos dizer assim, mas ele também tem as consequências e a gente tem que saber as guerras que a gente está disposta a lutar. Eu não estou, no momento, disposta a lutar, então eu tenho cortado totalmente a tela.
E quando preciso é algo que eu tento ser bem rápido, assim, pra ela não sentir tanto impacto. É isso, ela acordou agora e dormiu, assim, 1 hora e pouquinho. Então até as sonecas têm melhorado, sabe? Eu sinto. E sido mais regulares também, né? É isso, gente. Ela aqui, no armário. Não é, dona Cecília? Cara amassada. Cadê a cara amassada da mamãe? Cadê a minha carinha amassada? Dá tchau pro pessoal. Dá tchau. Tchau. Se inscreva no canal da mamãe. Beijo.